Na mitologia grega, existe um conto antigo sobre a criação de tudo que existe. Não só o mundo, o universo, mas também você. Então, nesse vídeo vamos falar sobre essa cosmologia grega, explicando toda a simbologia oculta e espiritual, desde o surgimento de tudo. Enfim, para você que não me conhece, eu me chamo Lauri, sejam todos muito bem-vindos. E antes do vídeo começar, você sente que precisa de respostas, ou está em busca de direcionamento, ou talvez apenas deseje um olhar mais profundo sobre a sua vida? Oferecemos leituras de tarô personalizadas e totalmente online. Através do tarô, acessamos tanto o plano consciente quanto o inconsciente, ajudando você a enxergar com mais clareza os sinais da sua jornada. Conduzimos cada atendimento com sensibilidade e profundo respeito à sua própria verdade pessoal. Além disso, nossa abordagem é energética. A leitura revela como sua energia está fluindo no momento atual e quais padrões estão influenciando a sua vida e o que você precisa fazer para se alinhar com os seus verdadeiros objetivos. Enfim, chega de enrolação, tem mais informação na descrição. E é isso. Bom vídeo. No princípio de tudo, não havia céu, nem terra e nem mar, apenas o vazio, o caos. Um abismo escuro, sem forma ou direção. O caos era o estado primordial de existência, onde tudo era desordem. O caos não era exatamente um ser, mas uma condição de confusão e ausência de estrutura. Daí surgiram as primeiras entidades primordiais, forças cósmicas que dariam origem ao mundo. Em primeiro vem a Gaia, a Terra, que seria a mãe de todos. Depois Tártaro, o abismo sombrio, que ficava abaixo da Terra. Então Eros, o amor primordial que une e gera. Depois vem Ébero, a escuridão profunda. E Nix, a noite eterna. E Gaia surge como a personificação da terra fértil, enquanto Eros é a força que impulsiona a criação e a reprodução. Esses seres não nascem como humanos, mas como representações de princípios cósmicos. Então, apesar de serem personagens, são apenas representações arquétipas dessas energias. Então, Gaia representa a força criadora da natureza e Urano se torna seu consorte. E Urano era a representação do céu. E juntos eles geram os primeiros deuses. E dessa união de Gaia e Urano nascem os 12 titãs, seres poderosos que representam as forças da natureza e do tempo. E também nasceram os Ciclopes, gigantes de um olho só, e também os Hecatonquíros, monstros deformados com vários braços e cabeças, sendo representados como monstros com até 100 braços e 50 cabeças. Urano, então, temendo o poder de seus filhos, especialmente esses monstruosos, os aprisionou no Tártaro, causando grande dor a Gaia. Então, ferida pelo sofrimento de seus filhos presos, forjou uma foice de adamante e procurou entre os titãs quem teria coragem de confrontar o pai. Apenas Cronos, o mais jovem e astuto, aceitou o desafio. Cronos representava o tempo destruidor e sua decisão de atacar o pai simbolizava a passagem de uma era primordial para então uma nova ordem. Quando Urano desceu para se deitar sobre Gaia, Cronos o surpreendeu com a foice e o castrou, lançando seus genitais ao mar. A cor do céu muda para um vermelho escarlate e o sangue que caiu na terra nascem então as Eríneas, ou as Fúrias, esses espíritos da vingança. Nasceram também os gigantes, as Milíades, as ninfas das árvores, e da espuma do mar onde haviam caído os seus genitais, nasceu Afrodite, a deusa do amor e da beleza.
Ok, então esse é o momento que marca o fim dessa supremacia de Urano e o início do reinado de Cronos. Com Urano derrotado, Cronos libertou seus irmãos titãs e se proclamou rei dos deuses. Mas o espírito de seu pai Urano retorna para ele dias depois, trazendo um presságio de sua queda, que seria exatamente igual ao que ele havia feito. Cronos, então, temendo ser destronado por seus próprios filhos, como ele fizera com seu pai, deu início a uma nova era de opressão. Mas a continuação dessa história vai ficar para depois. Aqui já aconteceu muita coisa, já foi formado os céus, a terra, o mar e os primeiros seres poderosos que habitaram a terra. Mas toda essa luta por poder, ela apenas estava começando. O ciclo da criação grega é, acima de tudo, uma história de sucessão, de conflito e transformação. E por aqui a gente para o conto e já começa a entrar nesse lado ocultista, porque aqui já tem muita coisa, muita simbologia. Então, vamos começar. O caos no começo do conto representa o estado primordial do ser humano antes de qualquer forma ou entidade. Ele é o vazio existencial, é a sensação de não saber quem somos, de onde viemos ou para onde vamos. É o ponto zero da consciência. Então todos começamos no caos. Antes da gente saber o que a gente quer fazer da vida, quem somos ou o que sentimos, existe apenas essa confusão interna, esse nada fértil aonde tudo pode nascer. E é aí que entra a Gaia, pois ela é a estrutura, a estabilidade. Ela representa o nosso corpo físico, esse contato com a realidade, o instinto da vida que brota do vazio. Ou seja, quando começamos a nos formar como indivíduos, precisamos de um chão, o corpo, os sentidos e a conexão com a Terra. Gaia, então, é esse instinto criador que gera tudo, as ideias, as nossas emoções e as nossas ações. Urano é o céu, o pensamento elevado, aquele ideal. Ele se impõe sobre Gaia e tenta dominar, oprimir e suprimir o que é caótico e desordenado dentro de nós, inclusive nossas emoções profundas, os tais filhos monstruosos do conto, os ciclopes e os hecatonquiros. Eles representam então partes de nós mesmos que a mente racional, Urano, quer esconder. São os traumas, as dores, os medos, os impulsos, esses instintos brutos. Então, quando negamos essas partes, criamos um abismo dentro de nós. A rejeição dessas sombras cria um sofrimento interno. Esse é o tal Tártaro, em que os deuses e os filhos de Gaia são jogados. E isso causa muita dor nela. Ou seja, causa dor ao nosso próprio corpo. Cronos é o símbolo do tempo e também do amadurecimento. É ele quem enfrenta Urano, simbolizando o momento em que tomamos consciência da repressão que sofremos ou que nos impusemos e decidimos enfrentar o que está escondido. Até mesmo a foice de Cronos representa a decisão de cortar os laços com os padrões opressores, traumas herdados e crenças limitantes. Então, é um ato de libertação interior, e do sangue derramado de Urano nascem a fúria, a beleza, a força bruta e a delicadeza. Isso mostra que do sofrimento e da dor reprimida podem surgir grandes transformações. Então, quando encaramos a nossa dor, ela pode gerar força, beleza, compaixão e profundidade. E a sombra, quando aceita, se transforma então em fonte de criação. Então, o mito grego não é apenas uma história sobre a criação do universo. É um espelho da nossa própria jornada interior.
O caos é o início da consciência. Gaia é o corpo e a base que nos sustenta. Urano é a mente que tenta controlar e negar os seus próprios filhos. E esses filhos sombrios são as partes que evitamos, assim como Urano. Cronos é o tempo que cura e confronta. Ele aparece representando o amadurecimento, quando paramos de negar essas sombras e começamos a integrá-las. E o sangue de Urano é então a dor que gera a transformação. Então, quando compreendemos essas etapas, podemos começar a entender que o universo não é apenas algo que existe fora, ele também existe dentro de nós. A criação do mundo é, na verdade, a criação do seu mundo interior. Entender o mito é entender a si mesmo, porque dentro de cada um de nós há um caos esperando gerar Gaia, há sombras esperando ser libertas. E há uma consciência, como Cronos, pronta para cortar essas amarras do passado e dar origem a algo novo. Então é preciso ter coragem de olhar para dentro e enfrentar seus próprios deuses e monstros e criar um universo em harmonia consigo mesmo. Enfim, obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, deixe seu like. E lembrando que, se você quiser leitura sobre o passado, o presente e o futuro, temos leituras de tarô online. Os links e as informações sobre isso vão estar na descrição. Então, muito obrigado por assistir até aqui. E lembre-se sempre de espalhar a verdade. Até uma próxima.